de hoje, nós vamos conversar a respeito da grande importância que tem o uso da vírgula nos nossos textos. Olá, querida! Olá, querido! Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vinda ao canal Português Inteligente. Sou a professora Gabriela, professora de língua portuguesa. Essa aula faz parte da série de vídeos Como Escrever Cada Vez Melhor. E, com certeza, a vírgula e o uso dela é de extrema importância para que aquilo que nós estamos escrevendo seja bem compreendido pelos nossos leitores. Tá? Seja um texto menos formal ou um texto mais formal, a vírgula ela é importantíssima. Tem que ser a nossa queridinha. Você precisa saber como utilizá-la, até mesmo se você for escrever um simples recado. Vocês vão ver aí na nossa aula de hoje como o uso ou a falta dela pode fazer um estrago num texto, ok? Então vamos lá, papel, caneta na mão, já vai dando like no nosso vídeo de hoje, já vai se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito. Aproveita para compartilhar com seu amigo, com seu familiar, com seu vizinho. Vamos aí fazer o nosso canal crescer para cada vez mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, né, gente? Vamos dar valor aqui ao trabalho da professora, ok? Esses exemplos que eu coloquei para vocês, tá? A respeito da vírgula. E ela é, sim, um sinal que pode fazer mudar o sentido se colocada no lugar errado e pode até provocar brigas e desavenças quando usada de forma incorreta. Mas também pode salvar até relacionamentos se você souber usar bem uma vírgula, tá bom? Então vamos ver aí, o poder da vírgula. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Não espere. Não espere. Ela pode sumir com o seu dinheiro, 23,4. Se eu coloco a vírgula, após o 2 já fica R$ 2,34. Imagina isso em bilhões, hein, gente? Colocando a vírgula no zero errado, já era. Pode criar heróis. Isso só. Ele resolve. Isso só? Ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Pensamento do pessimista, né? Mas se você é otimista, onde vai entrar a vírgula? Depois do nada. Vamos perder nada. Foi tudo resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não queremos saber. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Não, tenha clemência. Dá mais uma chance. Perdoa. Essa frase aí agora, eu achei incrível. Eu não poderia deixar de trazê-la para vocês. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, não daria de 4 a sua procura. Só que essa frase aí, ela pode ser entendida de duas formas, dependendo de onde nós vamos colocar a vírgula. Então, se você é homem, com certeza você vai ler da seguinte maneira. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Mas se você é mulher como eu, você vai ler da seguinte maneira. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Muito legal isso, né, gente? Muito interessante. A vírgula realmente tem poder. Então, nós precisamos estar com ela assim, ó, bem na ponta da língua, bem guardadinha aqui dentro, porque o dia todo, o tempo todo, nós precisamos escrever alguma coisa. Seja no Facebook, seja pelo WhatsApp, seja no Instagram, seja numa prova, numa seleção de emprego, né? Seja escrevendo um livro, né? Escrevendo uma poesia. Nós, o tempo todo, somos desafiados a produzir textos. Então, a vírgula vai saber onde colocar exatamente a vírgula, vai te ajudar muito a conseguir transmitir para o seu leitor aquilo que você realmente deseja. Então, vamos lá. Quando nós não devemos utilizar de maneira alguma a vírgula?
Não use a vírgula na ordem direta da oração. O que é a ordem direta da oração, professora? Ou melhor, professora, o que é oração? Não lembro mais o que é oração. Oração é todo enunciado, toda frase que tem verbo. Se tem verbo, é uma oração, ok? Dentro da oração, nós temos o que nós chamamos de ordem direta. Ordem direta, você tem sujeito e predicado. Sujeito, verbo e complemento. Eu tenho aí os homens, sujeito, precisam, verbo, repara minha letra aí não, hein, gente? De paz, complemento verbal. Então, o que é o complemento verbal? É a palavra, ou termo, a locução que vai completar o sentido do verbo. Então, precisam de quê? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisam de paz, ok? Então, os homens precisam de paz, homem sujeito, precisam verbo, complemento, paz. Eu não posso colocar vírgula entre sujeito e verbo, nem entre verbo e complemento. Está um ligado ao outro. O verbo, ele vai fazer a sua flexão, ele vai concordar diretamente com o sujeito. Então, não separo o sujeito, que é o que está praticando essa ação, da ação dele, ok? Os homens precisam de paz. Na ordem direta, eu não utilizo nunca vírgula entre eles, ok? Próxima oração. As mulheres amam a vida. As mulheres é o meu sujeito, amam é o meu verbo, e a vida é o meu complemento direto, porque eu não tenho nenhuma preposição entre o amam e a vida. Eu não posso separar aqui esse sujeito, as mulheres, de amam, e nem o amam de a vida. Por quê? Porque a oração está na ordem direta. As mulheres amam a vida, sujeito, verbo e complemento. Ok? É a mesma coisa que a oração de cima. Objeto direto e um verbo transitivo direto. E em cima eu tenho um complemento, que é verbo transitivo indireto. Mas a ordem é a mesma, sujeito, verbo e complemento. Não separo nunca sujeito do verbo, né? E nem nunca vão separar o sujeito do complemento, se a ordem está direta. Ele acordou às 9 horas hoje. Não separo o acordou de às 9 horas hoje. Porque ele acordou quando? Às 9 horas hoje. É um complemento, é considerado um complemento verbal. Para a gramática normativa, aqui nós não temos um complemento verbal, mas nós temos aqui um adjunto adverbial do verbo acordou. Às 9 horas de tempo e hoje também de tempo. Então, nem às 9 horas, nem hoje eu posso colocar vírgula entre nenhum deles, tá? Temos o exemplo de baixo. As crianças felizes aprendem mais. As crianças, sujeito, felizes. É um adjunto adnominal de crianças, assim como as. Então, eu nunca posso fazer isso, as, nem posso fazer isso. Porque felizes aqui é um adjunto adnominal de crianças, assim como as é um adjunto adnominal de crianças. Se vocês tiverem dúvida nisso, nós temos um vídeo que fala sobre as classes gramaticais, todas elas. Já gravei um vídeo falando sobre o artigo, já gravei um vídeo falando sobre o substantivo, então vocês podem ir lá na nossa playlist procurar esses vídeos, tá? Para vocês relembrarem. Mas as classes gramaticais que são adjuntos adnominais é artigo, numeral, pronome e adjetivo, ok? Aqui eu tenho as, que é artigo, e aqui eu tenho felizes, que é um adjetivo, que são adjuntos adnominais de criança. Então, nunca separo os adjuntos adnominais dos substantivos, ok? E eu também não separo, né, o meu advérbio aqui, que é um adjunto adverbial, o verbo aprendem, ok? Então, nesses casos citados acima, não devemos utilizar a vírgula. Então, recapitulando aqui, sujeito não se separa do verbo
ok? Complementos verbais não se separam dos seus verbos. Adjuntos adnominais não se separam dos substantivos. Gente, lembrando que isso é numa ordem direta da oração, tá? Eu vou explicar mais abaixo para vocês que quando nós deslocamos esses termos, aí sim nós usamos a vírgula. Lembre que eu estou falando aqui, ó, sobre a ordem direta das orações. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial, adjunto adnominal, tá? Predicativo do sujeito, eu também não separo. As crianças estão felizes. Por exemplo, o felizes é o predicativo do sujeito de crianças. Então, eu também não separo ele com vírgulas do estão, ok? Aquele é o predicativo do sujeito ligado pelo verbo estão, também não separo. Se eu tiver também o complemento nominal, as crianças têm medo de escuro. Normal, isso, né? Às vezes os adultos têm, né? As crianças têm medo de escuro. Medo de quê? De escuro. O que vem a ser de escuro, gente? Complemento nominal. Se eu não separo o complemento verbal do verbo, eu também não separo por vírgula o complemento nominal do nome, que é medo, ok? Eu só separo por vírgula qualquer um desses termos se eles não estiverem na ordem direta, se eles estiverem deslocados da sua posição. Por exemplo, as crianças, vírgula, de escuro, vírgula, tem medo. Esse de escuro está no lugar, entre aspas, mais correto, vamos dizer assim? Não, ele está deslocado dentro da oração porque eu quero dar uma ênfase àquilo ali. Então, eu separo entre vírgulas. Então, aí nós temos os casos que nós não devemos utilizar a vírgula, que são sempre que os termos estão na ordem direta da oração e são seus complementos, predicativo do sujeito, complemento nominal, complemento verbal. Porém, como eu já estou aqui falando com vocês, quando devemos usar a vírgula? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, sempre, como eu já citei, toda vez que algum desses termos estiver deslocado. Se deslocarmos algum termo, tirando a frase da ordem direta do seu lugar mais normal de utilização, vai caber ali obrigatoriamente a utilização da vírgula. Professora, eu acho isso complicado. Se você está no início, começando a produzir textos, prefira a ordem direta, que ali você vai ter menos probabilidade de erros. Porém, conforme você vai se arriscando, escrevendo cada vez mais, aí você começa já a ir trabalhando nisso. Se é uma prova que se é uma avaliação, se é uma prova de concurso, algo que você depende daquela nota para passar, que você depende daquela nota para alcançar um posto maior no seu trabalho, então não fica fazendo esse tipo de, vou testar. Testa em casa. Testa em outra coisa, não ali. Está com a dúvida, usa a ordem direta. Então, eu já sei, vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem mais claramente com as orações aí em cima. Amam a vida as mulheres. Isso cai muito em concurso, tá? Essa inversão da oração, e aí eles perguntam, né? Qual é o sujeito, quem é o sujeito, como é que utilizaria a vírgula. E aí
às vezes, a gente fica um pouco confuso quando muda essa ordem. Amam a vida as mulheres. Essa oração, na ordem direta, ficaria: as mulheres amam a vida. Como eu desloco todo o predicado e coloco mulheres no final, ela continua sendo sujeito da minha oração, porém eu preciso colocar essa vírgula. Então, nesse caso, ainda que as mulheres sejam o sujeito de amam a vida, ela está fora do lugar direto, da ordem direta. Então, eu vou colocar a vírgula. Então, sempre que você deslocar o termo, você vai... Não esquece isso. Já falei várias vezes aqui. Sempre que você deslocar um termo, você vai colocar a vírgula. Então, qual outra forma que eu preciso utilizar a vírgula, professora? Marcar o vocativo. O que é marcar o vocativo, gente? Quando eu estou falando aqui com vocês, meninos, meninas, anotem isso. Eu estou chamando atenção, eu estou falando com vocês, estou chamando por vocês. Sempre que eu faço isso, eu coloco a vírgula. Você separa o vocativo. O vocativo não é sujeito, não é predicativo, não é adjunto de novo, ele é vocativo. A função dele ali na oração é ser um chamamento. Na oração que eu tenho um vocativo, eu também tenho um sujeito. Eu tenho um sujeito. Por quê? Porque o vocativo não é sujeito. Não esqueçam disso. Então, por isso, ele vem isolado pela vírgula, ok? Não é sujeito, é vocativo. Galera, se inscreva no canal da professora Gabriela. É isso aí, gente. Se inscreve no meu canal. Galera é o meu vocativo. Por isso, ele vem ali com uma vírgulazinha isolando ele. Meu Deus, por favor, me ajude. Meu Deus, vírgula. Por favor, vírgula, me ajude. Meu Deus, é o vocativo dessa oração aqui. Você está chamando, clamando, implorando. Outro modo que você precisa, né, utilizar a vírgula. Explicar um termo anterior. Ou seja, assinalar o aposto. Tá? Como que você faz isso? Você pode fazer entre vírgulas e você pode colocar uma vírgula só se ele finalizar ali a oração. Então, vamos lá. A professora Gabriela, ótima professora, ganhou em primeiro lugar no projeto. Então, eu quero fazer uma explicação, quero falar alguma coisa, quero ressaltar alguma coisa do termo anterior, trazendo uma explicação, algo a mais, eu coloco ali entre vírgulas, tá? Eu posso também aqui utilizar expressões, termos explicativos. E aí, quando eu uso essas expressões explicativas, ó, mais abaixo eu coloquei aí, iniciar expressões explicativas, que pode ser no início, também pode ser no meio. Eu poderia dizer assim: o céu, por exemplo, diz tudo sobre ele. Falando a respeito de Deus, por exemplo, o céu, por exemplo, diz tudo sobre ele. Esse, por exemplo, é um termo que vai trazer ali uma explicação. Não é a explicação, mas ele vai trazer a ênfase para a explicação. Eu uso a vírgula também quando eu quero enumerar palavras de mesma função sintática. Então, eu tenho aí saúde, amor, prosperidade, paz. É isso que a humanidade precisa. Saúde, amor, prosperidade, paz é o sujeito dessa oração. É um sujeito composto. Por que é um sujeito composto? Porque tanto saúde, amor, prosperidade, paz são núcleos desse sujeito. É isso que a humanidade precisa. Eu uso também a vírgula, gente, para separar orações coordenadas. Professor, o que são orações coordenadas? São orações que têm a mesma função sintática e estão ordenadas entre si. Leia, estude e se alimente bem. Aqui eu tenho o quê? O mesmo sujeito. Leia, estude e se alimente bem. Estou dando uma
ordem. Se essa conjunção E aí aparecer, a vírgula só será utilizada quando os sujeitos forem diferentes ou quando a conjunção se repetir. Mesmo assim, a vírgula é opcional. Então, eu tenho aí o exemplo. Maria lia a Bíblia. Aí eu ponho uma vírgula aqui e Fernanda ouvia a música. Se os sujeitos fossem iguais, Maria lia a Bíblia e ouvia a música, não colocaria a vírgula. Como os sujeitos são diferentes, eu posso colocar uma vírgula aqui. Maria lia a Bíblia e Fernanda ouvia a música. Fez-se o céu e a terra e o mar. Então, eu estou repetindo esse e. Eu posso aí colocar uma vírgula para dar mais uma ênfase. Isso é um recurso literário, tá, gente? Uma licença poética. Isso você não deve fazer nas suas redações formais aí no dia a dia. Eu também utilizo a vírgula para fazer as enumerações, para enumerar. Fui ao mercado para comprar pão, leite, manteiga e ovos. Estudei matemática, química e física. Por exemplo, depois de conjunções de oposição, mas, porém, todavia, eu gosto de praia, mas não gosto de ficar toda torrada. Então, a pessoa gosta de praia, mas normalmente na praia tem sol, então a gente tem uma oposição, mas ela não gosta de ficar muito queimada. Tá? Datas e endereços. Rio de Janeiro, vírgula, 4 de maio de 2020. Gente, nunca coloque a vírgula aqui, ok? Isso aqui não existe. Antes de orações principais. No caso aqui, se encaixa até em termos deslocados, né, gente? Que eu expliquei para vocês mais em cima. Quando eu menos esperava, recebi uma grande bênção em minha vida. Recebi uma grande bênção em minha vida é a oração principal. E a oração subordinada adverbial é quando eu menos esperava, que no caso ela deveria vir depois. Como ela vem na frente, como ela vem antecedendo a oração principal, ela vai ser virgulada. Quando eu menos esperava, vírgula, recebi uma grande bênção em minha vida. E esclarecer o sentido da frase evitando ambiguidade. Evitar ambiguidade é uma das principais um dos principais motivos de nós termos que saber usar bem a vírgula, só a vírgula, como algumas palavras específicas, mas a vírgula tem uma importância muito grande, porque eu posso dar outro sentido à oração se aquela vírgula estiver no lugar errado, como nós lemos algumas frases logo no início, quando eu comecei a falar com vocês aqui. Então, vamos lá. Fernando, tem um vocativo aí, por isso tem uma vírgula. Você comeu o biscoito do armário? Não viu o bilhete? Vamos dizer que isso seja um recado, por exemplo, no WhatsApp, de uma mãe, né? E aí o Fernando responde, não vi. Mas se ele quiser dizer que ele não comeu o biscoito e viu o recado, ele tem que colocar uma vírgula aqui. Não. O que ele quer dizer? Fernando, você comeu o biscoito do armário? Não. Não viu o bilhete? Vi. Homem responde bem assim, né? Tudo bem rápido, normalmente, né? Os homens são mais diretos, menos enrolação na hora de falar, de explicar. Então, ele coloca ali, não vi. Só que no WhatsApp, muitas vezes a gente esquece que a vírgula existe, né? Então, ele escreve, não vi. E a mãe dele vai entender o quê? Que ele não viu o bilhete e foi ele que comeu o biscoito. Olha a encrenca formada quando Fernando chegar em casa, né? Mas ele não comeu e ele viu o bilhete, ou seja, o culpado do biscoito que foi comido, que estava no armário, não foi ele. Mas não sabe utilizar a vírgula, vai levar umas boas broncas da mãe dele. Tem aí um recadinho aí, ó. Vendo meninas, aceito cartão. É óbvio que aí não era a venda de meninas que ele estava querendo dizer, a Carla estava querendo dizer, né? No brechó,
Provavelmente alguém perguntou, você vende batom? Você vende brinco? Vende a roupa tal? E ela escreveu, vendo meninas, vírgula, aceito cartão. Só que para dar essa ênfase, vendo meninas, aceito cartão, ela deveria colocar o meninas entre vírgulas. Então ficaria assim, vendo, vírgula, meninas, que é um vocativo, aceito cartão. Ela botou aí as exclamações, né? Então, aqui faltou o quê? Uma vírgula. Como ela não colocou a vírgula, parece que ela vende meninas. Imagina, ela vender meninas no Facebook. Ou ela poderia dizer, meninas, vendo. Aí, se ela colocar o vocativo de início, ela precisa só de uma vírgula. Mas se ela colocar o vocativo após o verbo, ela vai precisar de duas vírgulas. Sempre os termos deslocados, ele vai ser virgulado. Sempre que eu tenho um vocativo no meio de uma oração, ele vai estar entre vírgulas. E aí, mais ainda, porque nos dá um sentido ambíguo. Poxa, ela vende meninas? Né? Fica estranho. Então, preciso dar uma atenção maior ainda nessas situações. A mesma coisa quando eu digo, vem comer, vírgula, filho. Se eu falo, vem comer filho, eu estou dizendo que eu vou comer o filho. Tá? É lógico que a gente sabe que não é esse o sentido, mas sem a vírgula é essa mensagem que aquele trecho ali está passando, ok? E por último aí nessa aula de hoje, é claro, gente, que caberia alguns outros exemplos, algumas outras situações da vírgula, mas eu trouxe para vocês os mais importantes e que com essa informação aqui você já consegue se virar bem para escrever qualquer texto. Então, marcar elipse do verbo. Então, se eu não quero repetir o verbo, eu posso colocar uma vírgula. E ali eu marco a elipse, até no pronome. Quando eu não quero repetir o pronome, muitas vezes eu coloco ali uma vírgula para mostrar que teria um pronome ali, mas eu não coloquei. Maria foi ao cinema e Flávia à igreja. Se eu coloquei a vírgula ali, significa que Flávia, assim como Maria, foi também à igreja. Então, estamos aí finalizando a nossa aula de hoje de vírgulas. Com certeza gravarei outras aulas falando mais a fundo da vírgulas, em casos muito mais específicos, com algumas conjunções, em algumas situações, mas por hoje vocês têm aí uma base muito boa para vocês pararem de colocar a vírgula no lugar errado, para não dar problema aí dentro de casa, para não dar problema aí com o chefe, para vocês conseguirem fazer a redação de vocês, a prova, para vocês continuarem estudando para as provas de vocês. Vou ficando por aqui. Se você ainda não deu like, dá o like aí nesse vídeo de hoje, que com certeza esse vídeo merece um like. Compartilha e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aí. Professora, já passei por alguma situação desse tipo, coloquei a vírgula no lugar errado e deu problema. Quero saber aí, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até a nossa próxima aula.